porque os primeiros anos de vida moldam 90% do cérebro. Talvez você já tenha ouvido essa frase e pensado que é um exagero, que é só uma forma bonita da gente valorizar a infância, mas hoje eu quero te mostrar que isso não é só um discurso bonito e motivacional. Isso é neurociência. E quando a gente entende isso de verdade, a maternidade parece que muda de lugar ali dentro da gente, porque ela deixa de ser um peso e ela vira consciência. Então, se você está aqui, provavelmente já sente que os primeiros anos são extremamente importantes para a vida dos nossos filhos, mas talvez ainda não tenha tanta dimensão do quanto. Então, se você chegou aqui agora, seja muito bem-vinda. Eu sou a Maria Isabel, eu sou psicopedagoga, especialista em desenvolvimento infantil e também sou a criadora do método O Código Invisível da Infância. Eu trabalho todos os dias com bebês, com crianças, adolescentes e famílias, e quanto mais eu estudo e observo o desenvolvimento humano, mais eu me convenço, cada vez mais eu tenho certeza do quanto a primeira infância, é realmente a base de tudo. E isso não é para te dizer de algo romântico, trazendo essa romantização, muito pelo contrário. Tudo que eu trago aqui tem um olhar muito científico dentro daquilo que a literatura nos apresenta. Então, quando a gente fala que cerca de 90% do cérebro se desenvolve nos primeiros anos de vida, a gente está falando de estrutura, a gente está falando de conexões neurais, de circuitos que organizam as emoções, a linguagem, a atenção, a memória, a capacidade de aprender e também a forma como essa criança vai se relacionar com o mundo. Então, pesquisas realizadas lá na Universidade de Harvard nos mostram que nos primeiros anos o cérebro está formando mais de 1 milhão de conexões neurais por segundo. Esse ritmo acelerado nunca mais vai se repetir na nossa vida, porque o cérebro do bebê, ele nasce imaturo, ele não está pronto. Ele está pronto para ser moldado, para receber as aprendizagens. E o que molda o cérebro dos nossos bebês não são os brinquedos caros que a gente compra, não são os aplicativos educativos, nem aqueles estímulos mecânicos repetitivos, cheios de sons e de luzes. O que molda o cérebro do bebê e da criança pequena são as interações sociais, são as trocas, os vínculos. E a neurociência fala muito sobre o conceito de serve and return, que nada mais é algo do tipo a interação de duas vias, né? De ida e volta. Então, quando o bebê olha e o adulto responde, quando esse bebê balbucia e o adulto devolve com uma expressão, com voz, com presença, esse movimento que é extremamente simples e aparentemente insignificante é o que de fato está construindo a arquitetura cerebral dos nossos filhos. E não é exagero dizer que um olhar atento constrói muito mais sinapses do que qualquer brinquedo caro que a gente compre para os nossos filhos. Nos primeiros anos, são as experiências que moldam literalmente a estrutura física do cérebro. Conexões que são usadas se fortalecem, conexões que não são usadas, o cérebro entende que não precisa. É aquele famoso use ou perca. Trazendo isso, para um olhar mais do nosso dia a dia, é o famoso use ou perca. E é por isso que aquelas experiências repetidas de segurança, de presença, de vínculo, fortalecem os circuitos de autorregulação na criança. Agora, experiências repetidas de estresse tóxico fortalecem os circuitos de defesa. E aqui eu quero que você respire fundo, porque não é para te assustar, é para te lembrar do teu poder de mãe, porque quando a gente fala de 90% do cérebro sendo moldado, nós estamos falando da base emocional, da base cognitiva, da base dos relacionamentos. O cérebro aprende primeiro como se sentir seguro, depois ele aprende a pensar e a raciocinar.
Então isso significa que muito antes da gente querer ensinar letras, números, cores, nós precisamos ensinar o cérebro a se sentir seguro e a se sentir protegido. As pesquisas nos mostram que o estresse tóxico na infância, aquele estresse prolongado, sem o suporte de um adulto, altera o funcionamento do nosso sistema nervoso. E ele pode, sim, impactar significativamente na nossa memória, na nossa atenção e também na nossa saúde mental ao longo da nossa vida. Agora, por outro lado, quando a gente tem a presença de um adulto estável, de um adulto responsivo, tudo isso é capaz de anular esses efeitos do estresse e reorganizar esse cérebro. E é por isso que eu sempre digo e falo, quem já assistiu outras aulas aqui, eu bato muito nessa tecla. Não é sobre perfeição, a gente não precisa ser perfeito, mas nós precisamos da nossa presença tranquila e consistente. Nos primeiros anos, o cérebro também está desenvolvendo as bases das funções executivas, que são aquelas habilidades que permitem que a gente consiga planejar, que a gente consiga esperar, que a gente consiga controlar os nossos impulsos, organizar os nossos pensamentos. E elas não surgem magicamente do nada. Elas começam a ser construídas lá na primeira infância. Então, tudo isso vai se construindo dentro das relações com um adulto. Então, quando você ajuda o seu filho a esperar um pouco, quando você coloca limites com firmeza e acolhimento, quando você mantém uma rotina previsível, você está fortalecendo os circuitos neurais que vão sustentar esse autocontrole no futuro. E não é só disciplina. Tudo isso é sobre a arquitetura do cérebro. E eu sei que muitas mães se sentem muito sobrecarregadas quando escutam isso. Porque parece que tudo, absolutamente tudo, depende delas. Mas eu quero te ajustar um pouquinho essa percepção, porque não é sobre a gente fazer mais. É sobre a gente fazer com mais consciência. Não é sobre a gente simplesmente largar a nossa vida e estar simplesmente totalmente disponível para o nosso filho. É sobre a gente estar emocionalmente disponível quando estamos presentes. O cérebro da criança não precisa de uma mãe perfeita. Ele precisa de uma mãe que seja suficientemente boa. Como dizia o Winnicott, era ele quem falava da mãe suficientemente boa. Uma mãe que erra, mas que consegue reparar. Uma mãe que perde a paciência, mas que depois consegue conversar. Que não acerta sempre, mas ela sempre volta para o lugar do vínculo, para o lugar da segurança. Então, os autores mais modernos a respeito de desenvolvimento infantil, eles reforçam que o cérebro aprende dentro dessa relação. Aquele autor do livro O Cérebro da Criança, ele fala muito sobre a integração, sobre como o cérebro se organiza quando as experiências emocionais são acolhidas e são nomeadas. Quando você ajuda o seu filho a entender o que ele sente, você está integrando partes do cérebro que precisam conversar entre si. E tem algo ainda mais profundo, porque os primeiros anos eles não moldam só o comportamento. Eles moldam crenças internas sobre si mesmo e também sobre o mundo. A criança ela começa a aprender se o mundo é seguro, se o mundo é perigoso, se eu sou digno de receber amor ou se eu preciso me esforçar muito para merecer, se as minhas emoções são aceitáveis ou se precisam ser escondidas. Essas respostas não são ensinadas com o discurso, elas são ensinadas com a prática, com a vivência. E quando a gente entende isso, a maternidade parece que ela ganha uma outra dimensão. Porque o colo que a gente oferece para o nosso filho não é só colo, ela é regulação neurológica. A rotina não é só seguir uma ordem chata todos os dias, ela fala sobre organização. A previsibilidade acalma o sistema nervoso. E brincar com o nosso filho não é só entretenimento, passatempo. É treino de atenção, de criatividade e flexibilidade mental. E antes que você pense, já passou porque o teu filho não é mais um bebê, eu quero te deixar muito tranquila.
porque o cérebro, ele continua fazendo neuroplasticidade, ele continua capaz de mudar. Mas a primeira infância é o período de maior sensibilidade. É quando as bases estão sendo lançadas. Por isso, se você tem um bebê ou uma criança pequena, saiba que você está vivendo uma das fases mais importantes da vida dessa criança. É cansativa? Sim. É intensa? Sim. Mas ela é biologicamente decisiva. E se você já tem filhos um pouquinho maiores e sente que poderia ter feito um pouquinho diferente, é importante lembrar que esse vínculo ele se reconstrói. O cérebro aprende ao longo da vida até o último dia da nossa vida. Então nunca é tarde para voltar para a presença. Então eu quero que hoje você guarde essa frase. Os primeiros anos eles não determinam tudo, mas eles definem a base de quase tudo. E a base forte não significa uma casa perfeita, significa uma casa com vínculo. E se essa aula hoje ela fez sentido para você, eu gostaria muito de pedir que você compartilhasse ela com outras mães, porque a gente precisa falar mais sobre o que realmente importa na infância. E eu também quero que vocês me contem aqui nos comentários se isso mudou a sua forma de olhar para os primeiros anos. E se você quiser aprofundar esse caminho junto comigo, me acompanha aqui no canal do YouTube e também lá no meu perfil do Instagram, @mariaisabel.psico, onde eu compartilho todos os dias conteúdo sobre desenvolvimento infantil, vínculo e consciência na maternidade. Você não está criando só um filho, você está ajudando a construir um cérebro. E lembre sempre do quanto isso é poderoso. Eu vejo vocês na nossa próxima aula. Um grande beijo e até lá!